o convite e participar dessa live, agradecer a todos os que estão falando, temos visitantes fora do estado, né? Conseguimos aí reunir pessoas de Minas Gerais, Pará, Paraná, para participar dessa live. Opa. Ok? Pessoal, chegando agora e puder colocar lá no chat, né, de onde vocês estão participando, para que a gente tenha uma ideia de onde a gente está chegando, conseguindo atender esse público. Vamos falar hoje sobre imposto de renda. Vou passar a palavra para o nosso mediador, professor Sérgio, também conselheiro, faz parte da Câmara de Desenvolvimento Profissional. Sérgio, é com você. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Sr. Nilson. Em nome do Conselho Regional de Contabilidade, gostaria de agradecer ao senhor por aceitar o nosso convite de participar da nossa live. Boa tarde para todos, né? Hoje, na nossa live, falaremos sobre os principais erros na declaração do imposto de pessoa física. Eu peço a todos que estejam participando, quem tiver alguma dúvida, pode utilizar o nosso chat e fazer a pergunta pelo nosso chat, que eu passarei a pergunta, a dúvida dos senhores, para o nosso auditor, o Nilson Lima. Muito obrigado mais uma vez, senhor Nilson, por participar. Sempre à disposição, é um prazer estar dialogando com vocês. Senhor Nilson, dando início logo à nossa live, a gente se depara também com as situações, não só das situações de preenchimento da própria declaração em si, mas muitas das vezes o contribuinte se depara com os chamados erros, situações essas que podem colocar a declaração do contribuinte na malha. Temos aqui alguns quesitos, né, que eu passarei para o senhor, para que o senhor puder dar sua explanação referente a esses erros. Uma primeira situação que vem aqui é com relação a prazo. Prazo, considerando uma situação de um erro, que muitas das vezes o contribuinte perde o prazo da entrega da declaração. O senhor poderia falar com relação a essa questão de prazo? Prazo em relação a quê, professor? Ao considerar se fosse um erro, o próprio contribuinte em si se equivocou, perdeu o prazo, vai ter que pagar agora a multa pela entrega fora do prazo. Ou seja, um erro por não ter entregue dentro do prazo. Certo. O mais problemático desse tipo de erro envolvendo o prazo é quando ele faz uma opção errada pelo modelo de tributação. Ou seja, seria mais vantajoso para ele optar pelo modelo completo, ele fez a opção pelo modelo simplificado, e ele só, cometendo um erro, ele só pode migrar de um modelo de tributação para o outro até o prazo limite para entrega da declaração, que no caso deste ano é 30 de junho. No dia a dia, o que a gente mais vê é contribuinte, assim, por exemplo, contribuinte que ganhou uma ação na justiça, ele tem o direito de oferecer aquela tributação no regime de rendimentos recebidos acumuladamente, ele pode submeter ao ajuste anual ou ter uma tributação exclusiva na fonte. Se ele fez a opção pelo ajuste anual, a legislação não permite que ele altere essa opção do RRA também, senão dentro do prazo normal de entrega da declaração. Mas eu aproveitei a temática que vocês instituíram para essa live e fiz um levantamento dos principais erros cometidos pelos contribuintes e que impactam o nosso trabalho de fiscalização, com destaque para as diversas malhas. Então, eu vou apresentar um quadro estatístico, coisa bem simples, para não se tornar cansativo, e depois a gente abre uma discussão em cima desses pontos mais significativos do ponto de vista dessa análise feita pela Receita Federal. Posso dar esse encaminhamento? Combinado, senhor Nilson. Fique à vontade. Bom, então veja, dos erros que mais nos deparamos nos trabalhos de malha fiscal, o que se destaca são as despesas com saúde. Esse tipo de despesa, ele engloba 56% dos erros que vão parar na malha fiscal.
E quais são os principais erros envolvendo despesas com saúde? Hoje, muita gente reclama porque um determinado contribuinte, ele submeteu a um determinado tratamento, gastou um valor significativo e não levou em consideração os rendimentos apresentados na declaração. É claro que o contribuinte pode se endividar. Travou para você. Ter uma ajuda de um parente, é de vista da legislação. Ora, se eu vou fazer um pagamento, eu vou fazer através de um cheque, vou fazer através de uma ordem de crédito, vou utilizar meu cartão, porque em se tratando de valores significativos e que o contribuinte pagou à vista, pagou em dinheiro, ele vai ter dificuldade de comprovar aquele gasto. Por quê? Porque o auditor ele vai exigir mais alguns elementos para assegurar que houve efetiva prestação do serviço, vai pedir laudo médico, vai pedir relatórios das instituições de saúde, de forma que, se o contribuinte não reunir a maior parte desses elementos, e ele não comprova, e ele não tem como comprovar que fez o pagamento através de cheque, de ordem de crédito, etc. e tal, a Receita não vai aceitar e vai glosar aquele tipo de rendimento. Então, tem um critério que é em função do rendimento geral, ou seja, se o contribuinte apresenta um rendimento e, ao mesmo tempo, uma despesa com saúde é muito relevante diante daquele rendimento, a Receita tem um parâmetro de malha. Então, isso é um elemento. E, em função disso, uma dificuldade é justamente esse meio idôneo para comprovar a efetiva prestação do serviço. É por isso que esse tipo de dedução é, de longe, aquela que mais traz problemas no nosso trabalho de fiscalização do imposto de renda das pessoas físicas. Depois das despesas de saúde, nós temos as omissões de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, tanto por parte do titular como por parte do dependente. E aqui, nesse tipo de rendimento, nós temos catalogados aqui 2.590 declarações com problemas de rendimentos. Ou seja, das declarações que ainda não foram liberadas, nós temos 2.590 apresentando problemas em relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. O que é o comum? A pessoa tem mais de uma fonte de renda, de repente não, quer dizer, deixa de relacionar uma dessas fontes de renda. Ou está relacionando na sua declaração, dependente, que fez um estágio, ou teve um rendimento e não informou. Então, é muito significativo. Por isso, nós fizemos uma segmentação em termos de omissão do titular da declaração, são 1.835 declarações com problemas, e dependentes, omissão de rendimento do dependente, de 755. Aqui nós fizemos diferente porque nós ainda temos uma outra categoria que é para tratar dos aluguéis, tanto de pessoa física como pessoa jurídica. Então, não estou englobando todo tipo de rendimento recebido de pessoa jurídica, porque nós trataremos à parte a questão dos aluguéis. Mas é também significativa essa remissão de rendimentos, ela equivale a 16,50% dos problemas detectados no trabalho de malha fiscal. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que seria até interessante, para ficar mais dinâmico, que a gente fosse fazendo os questionamentos à medida que fosse elencando os tópicos. Então, já falamos aqui sobre despesas médicas e sobre rendimentos de pessoa jurídica, tanto omissão por parte do titular, como omissão por parte do dependente. Senhor Nício, ainda pegando esse gancho aí da questão do informe de pagamento da pessoa jurídica,
o contribuinte e fonte pagadora. Muitos contribuintes caem na malha por divergência de valores entre o informado para a Receita Federal pela fonte pagadora e o que o contribuinte lança em sua declaração, porque muitas das vezes ele não se tem em mãos o informe de rendimentos que é fornecido pela pessoa jurídica. Isso aí é um erro muito comum para a Receita Federal. A fonte pagadora informou um valor para a Receita e o contribuinte, sem a posse do informe de rendimentos, ele tendo em vista que só tem em mão os contra-cheques, fazer o cálculo manual do somatório e lançar na sua declaração de imposto de renda. É menos usual. Tem contribuinte que faz essa diferença. Pega os rendimentos mensais e compara com as informações prestadas pelo empregador e apresenta essa dúvida para a Receita. Se deve informar aquilo que a fonte pagadora está informando ou que ele levantou através do cálculo manual dos seus rendimentos. O ideal é que o contribuinte faça essas contas dos seus rendimentos e leve a reivindicação para que a fonte pagadora retifique a DIF. Por quê? Porque para a Receita, a sensibilização maior se dá através da DIF. A Receita pode até, eventualmente, notificar a fonte pagadora pela discrepância de valores, ou seja, o contribuinte insiste que não recebeu aquele valor e a fonte pagadora está informando um valor diferente. Tem uma outra situação que é muito comum, é o quê? A fonte pagadora fornece o comprovante de rendimentos anuais, retifica a DIF e não informa a pessoa que recebeu os rendimentos. Isso aí é muito corriqueiro, né, esse tipo de erro. E aí a Receita, quando toma conhecimento, notifica a fonte pagadora, muda em determinadas situações, porque está infringindo a legislação, mas, independente de qualquer coisa, causa um transtorno muito grande. O ideal é que, toda vez que houver retificação de DIF e houver alteração no rendimento de alguém que recebeu valores durante o ano calendário, é que essa pessoa receba um novo rendimento retificando aquela informação que anteriormente fora dada. Entendido. Ainda na parte das despesas médicas, muitas das vezes, não sei se chega a questão da Receita Federal, o pagamento mensal, pagar mensalmente a sua despesa médica, né, através do seu plano de saúde, receber aquela declaração, aquele informe de pagamento anual da despesa médica efetuada junto ao plano, e o plano de saúde não fazer a informação para a Receita Federal. E muitas das vezes o contribuinte cair em malha pela ausência de informação da fonte, no caso do plano, da administradora do plano de saúde. Exatamente. E essa informação, ela deve ser veiculada através da DIMED, porque é a DIMED que a Receita vai fazer o cruzamento das informações entre aquelas prestadas pelo contribuinte na sua declaração e aquela que foi prestada por uma instituição de medicina ou plano de saúde, né, para que os valores sejam devidamente acertados quando da conferência. Mas também tem uma outra situação envolvendo o plano de saúde e que a gente tem se deparado com muitos erros. Por quê? Os planos de saúde, normalmente, estimulam os seus clientes a uma alternativa de buscar uma PJ para celebrar aquele plano de saúde. Só que a legislação do imposto de renda permite a redução do gasto com saúde quando é feito para benefício do próprio titular ou para os dependentes relacionados na sua declaração, ou seja, é o titular ou alguém da entidade familiar que faz o gasto. Ora, se é uma pessoa jurídica, e nós sabemos que pelo princípio da entidade tem vida autônoma em relação aos seus componentes, a Receita não aceita essa informação direta, a não ser que o contribuinte tenha como comprovar que fez o repasse para a empresa que fez o pagamento correspondente àquele plano de saúde, para que realmente ele possa se beneficiar desse tipo de redução. Ou seja, é um ônus para o contribuinte ele comprovar que fez o desembolso para a empresa que fez o contrato com a seguradora do plano de saúde.
São aqueles planos de empresa que os empregados, né, muitas das vezes é celebrado, né, e é oferecido aos empregados da empresa, né, e que às vezes o contribuinte, no caso o empregado, quer utilizar da dedução do montante total, mas só a coparticipação, ou seja, aquela parte que ele entra, é o que é dedutível na declaração de imposto de renda. Então, Nilson, voltando ainda nessa parte de saúde, a gente observa que a Receita Federal, muitas das vezes, a depender do valor da despesa médica que o contribuinte lança em sua declaração, ele automaticamente já cai na malha. Né? Isso é questão da própria segurança. Exatamente. A Receita tem um parâmetro de malha fiscal em relação à despesa com saúde, que é uma proporção do rendimento tributável apresentado na declaração. Informação tão restrita que nem nós que estamos na Receita no dia a dia sabemos exatamente qual é essa proporção. O fato é que o programa de malha, ele atua no sentido de glosar, ou pelo menos selecionar declarações para um exame mais detalhado, quando há essa desproporção entre o valor do rendimento tributável e o valor gasto com saúde. Assim, a situação mais rotineira em relação a isso é daquele contribuinte que faz um grande esforço. Muitas vezes a pessoa tem um plano de saúde, o plano de saúde não quer abranger um determinado tipo de procedimento, esse contribuinte assume o ônus de fazer o pagamento, depois, muitas vezes, ele ingressa em juízo com uma ação para ser ressarcido daquele valor pago. De qualquer forma, naquele momento em que ele apresenta a declaração, ele ficar descoberto em relação ao conjunto dos rendimentos tributáveis, esse é um parâmetro e que faz com que a declaração incida em malha. Muitas das vezes o contribuinte ele fica até preocupado, fiz os lançamentos, coloquei lá os valores específicos de notas fiscais do plano de saúde, mas como o valor foi muito alto, automaticamente ele já caiu na malha. Aí ele fica já na preocupação, e agora o que fazer? Os dois principais elementos aí que levam à malha de um lado, a discrepância de informações entre a DMET e os valores que estão na declaração, e também o valor da despesa em proporção com os rendimentos tributáveis. Entendi. Senhor Nilson, outra situação também é com relação a números errados. Muitas das vezes o contribuinte, na hora de digita até mesmo frações de centavos diferentes. É uma situação que pode lançar o contribuinte a uma malha? Pode se implicar em diferença de valores, a deduzir, ou diminuição de rendimentos, mas normalmente esse tipo de erro que não traz maiores consequências, a Receita cataloga tudo numa malha preenchimento ou malha gasto, que é distinta da malha fiscal. Aqui, realmente, aqueles problemas que têm impactos, tanto para a Receita Federal como para os contribuintes declarantes, são exatamente esses que nós estamos fazendo esse levantamento. Então, nós já falamos aqui sobre despesas médicas, como erro mais frequente, 56% dos erros trabalhados em malha, as omissões de rendimentos de pessoa jurídica por parte do titular e do dependente. Agora vem um outro elemento, pensão alimentícia, além dos limites previstos em lei. Nós temos 2.093 declarações com problemas relacionados à pensão alimentícia. E quais são os problemas mais corriqueiros em relação à pensão alimentícia? Primeiro, há uma confusão. Muitas vezes a mãe ou o pai, se ficar com a guarda dos filhos, mas o mais comum é que a mãe fique com a guarda dos filhos. Quando a mãe fica com a guarda dos filhos e ela não é pensionista, fica estipulado na desfazimento da relação conjugal que a pensão será destinada aos filhos. Mas, para efeito de pagamento, as fontes pagadoras, as empresas às quais são ligadas o alimentante,
empresas creditam na conta da pessoa que tem a guarda dos filhos, normalmente a mãe. E aí, quando é no ano seguinte, fornece, além da declaração de rendimentos recebidos pelo alimentante, fornece uma declaração para a mãe, informando quanto pagou a título de pensão alimentícia. E aí, 2 erros graves são praticados. O primeiro é quando a pessoa declara que recebeu de pessoa jurídica, ou seja, a empresa responsável pelo pagamento e pela retenção da pensão alimentícia simplesmente está cumprindo um dever pela condição de fonte pagadora que está estipulado numa sentença judicial para retirar o dinheiro da conta da pessoa física, do alimentante, para repassar para a conta da pessoa que detém a guarda dos filhos. Mas não sendo ela dependente, ela não pode informar aquilo ali como ela recebeu aquele rendimento de pessoa jurídica, ou ainda dizer que ela recebeu de pessoa física. O que é que ela deve fazer? Ela deve informar que as pensões foram pagas aos filhos, se os valores forem acima do anual para a entrega da declaração, cada alimentando faz sua declaração. Ou se não chegou a esse limite, mas durante qualquer dos meses ultrapassou o limite mensal da tabela de renda, a obrigatoriedade do carnê-leão. Mas a pessoa que detém a guarda dos filhos, em caso de pensão alimentícia, pode fazer a opção em tratar esses filhos como dependentes. Mas qual é o problema? É que se essa pessoa relaciona como dependente na sua declaração, terá que tributar os rendimentos recebidos pelos dependentes. O ideal é que, se a pessoa recebe pensão alimentícia, não deve ser relacionado na declaração, porque normalmente não oferece vantagem. Não ser um caso excepcional, não é vantajoso para quem recebe pensão alimentícia figurar como dependente na declaração de quem detém a guarda judicial, porque só pode declarar como dependente quem detém a guarda judicial, no caso em que há separação da sociedade conjugal, né? Então, isso aí é um tipo muito comum. Então, repetindo, para a gente organizar aí o pensamento. No caso de pensão alimentícia, a informação deve ser prestada pelos alimentandos. Quer dizer, esse valor só deve ir para a declaração do imposto de renda dos alimentandos ou da pessoa que detém a guarda judicial, mas, nesse caso, é extremamente desvantajoso. Então, o melhor é não se colocar como dependente quem recebe pensão alimentícia e declarar como rendimento recebido de pessoa física, jamais tenha recebido de empresa. Então, nós temos aí realmente uma fonte, né, de condução das declarações para a malha fiscal, a declaração equivocada envolvendo pensão alimentícia. Pessoal, só lembrando que está aberto o chat e vocês podem mandar as perguntas de vocês para poder tirar as dúvidas. Podem ficar à vontade, podem mandar pelo chat. Seu Nilson, interessante que muitas das vezes o contribuinte, né, por achar que paga pensão, né, a um filho que tem 2 anos de idade, aí lá, a pessoa que detém da guarda dele, imagina que essa renda, né, oriunda da pensão alimentícia, é dela, mas não, é do próprio alimentando, no caso, para ela sendo dependente, e ele fica também, muitas das vezes, na obrigatoriedade de ter que fazer a entrega da declaração de imposto de renda. Muitas das vezes, na prática, a gente se depara com a seguinte situação: o pai divorciado da mãe, onde o filho agora a guarda pertence à mãe, na sua declaração de imposto de renda, ele lança lá o pagamento da pensão alimentícia direcionado ao CPF do filho, que justamente está previsto lá dentro da sentença, mas a mãe, na hora de fazer o lançamento, a própria fonte pagadora, quando manda o informe de rendimentos, sai direcionado ao CPF da mãe, que tem agora a guarda da criança. E muitas das vezes isso aí pode ocasionar de deixar o contribuinte, o pai, que no caso paga a pensão alimentícia, na condição de malha.
Exatamente, e eu ainda dou uma orientação. Se qualquer contribuinte aconteceu num determinado ano, que o próprio contribuinte já tome a iniciativa de retificar todas as declarações em que houve esse tipo de informação, porque senão o contribuinte vai ser alvo de lançamento de ofício pela Receita Federal. Okay. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta com relação a esse tema agora da pensão alimentícia? Podem ficar à vontade. Temos uma pergunta aqui, Sr. Nilson, com relação a... Saindo um pouco da situação da pensão alimentícia. Todo aposentado que tem Decontável, assessoria contábil. Obrigado, seja bem-vindo. Todo aposentado que tem mais de 65 anos tem o direito ao desconto proporcional. Desculpa aqui que ele saiu aqui um pouco. Só um minutinho, por favor. Todo aposentado de 65 anos tem o direito ao desconto proporcional quando o INSS informa o valor errado. Como agir para declarar? Bom, veja, a isenção, ela incide a partir do momento que o aposentado completa 65 anos, a partir do mês, né? Do mês. E dobra os limites de isenção normal da tabela do imposto de renda. O contribuinte, ele vai deduzir do rendimento bruto apresentado pelo INSS exatamente o valor que ele recebeu. Se o INSS está informando errado, ele vai desenvolver um esforço para ver se o INSS corrige a informação. Se não, ele deve informar a Receita Federal, que já fez tentativa junto ao INSS, para que a própria Receita possa notificar o INSS sobre a irregularidade. Mas, normalmente, o INSS, quando é demandado pelo contribuinte, ele corrige a informação. Primeira providência é tentar retificar a informação junto ao próprio INSS. Mas a Receita, mesmo em relação a órgãos públicos, a Receita pode notificar e pode multar por informação indevida prestada através de DIF. O contribuinte deve fazer isso diretamente, mas se não lograr êxito diante das primeiras tentativas, a Receita pode entrar em socorro dele e notificar a fonte pagadora faltosa sobre eventual erro cometido ao declarar a DIF. Aproveitando esse campo da declaração lá de rendimentos isentos, né, 65 anos ou mais, vale lembrar que existe um limite. E muitas das vezes o contribuinte se depara com 2, 3 fontes pagadoras, onde houve aquela utilização do limite máximo dos 65 anos. Vale lembrar que isso é permitido a utilização de um só valor lançado no limite, os demais se tornam rendimentos tributáveis. Exatamente. Durante o ano, se forem 2 fontes pagadoras de aposentadoria ou pensões previdenciárias, durante o ano, as pagadoras podem deixar de tributar, no equivalente ao dobro do limite de isenção na tabela do imposto de renda. Mas, quando o contribuinte vai para a declaração de ajuste anual, ele só vai poder deduzir o equivalente a 13 vezes o valor do limite mensal visto lá na tabela do imposto de renda. Esse é o limite que ele declara. Todo o valor que foi descontado durante o ano, ele vai fazer esse ajuste na declaração do ajuste anual. Temos uma pergunta aqui do colega Cleilton. Rendimento recebido de pensão alimentícia tem que ser feito carnê-leão mensalmente? Sim, se a pessoa física que recebe a pensão alimentícia, portanto, o alimentando, ele recebe valores superiores ao limite mensal na tabela do imposto de renda, ele
ele é obrigado a apurar o carnê-leão. É obrigado a carnê-leão. E na declaração de ajuste anual, o que é que ele vai informar? Ele vai informar os valores que recebeu de pessoa física e o valor que pagou de carnê-leão. Se ele não pagou o carnê-leão durante o ano, o que é que ele tem que fazer? Ele apuraria o carnê-leão e informaria lá na ficha de rendimentos recebidos de pessoa física o valor correspondente. Mas o que é que a maioria das pessoas termina fazendo? Bom, carnê-leão, como eu não fiz, eu vou chegar na declaração anual e vou fazer a tributação. Em muitas situações, se a pessoa apurar o carnê-leão, vai chegar na declaração de ajuste anual e ter restituição do imposto de renda. Ou se teve carnê-leão em alguns dos meses, vai para a declaração do imposto de renda, do ajuste anual, e vai ter restituição dos correspondentes. Mas a Receita pode fazer lançamentos autônomos em relação a cada carnê-leão que deixou de ser pago mensalmente. Por quê? Porque o vencimento do imposto é o último dia do mês seguinte. Então, se o carnê-leão é de janeiro, ele vai ter que ir até o final do mês seguinte para pagar o valor desse carnê-leão. Se não pagou, ele vai estar sujeito ao pagamento de multa, de mora, juros, se ele faz isso espontaneamente, ou podendo ter uma multa de 75%, se for lançado no ofício. A Receita não tem dado maiores prioridades a esse lançamento mas a qualquer momento ela pode ter como prioridade fazer, se cresce esse tipo de incidência, a Receita pode flagrar uma operação especial para alcançar justamente esses contribuintes que recebem pensão alimentícia em valores superiores ao limite de isenção do imposto de renda e que não fizeram esse carnê-leão mês a mês. O profissional da contabilidade deve orientar os seus clientes sempre da forma correta. E a forma correta é o quê? É apurar o carnê-leão mensalmente e simplesmente informar os valores recebidos no ano calendário e aqueles valores que foram recolhidos na título de carnê-leão na declaração. Ele aproveita na mesma pergunta e já complementa. Onde eu lançar os rendimentos recebidos da pensão alimentícia? Esses rendimentos são lançados lá nos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, lançando os valores mês a mês específico na recebida. Exatamente. E se teve, num determinado mês, pagamento de carnê-leão, você informa o valor do rendimento recebido e o valor que foi pago a título de carnê-leão. Ainda para a pensão alimentícia, temos uma pergunta da nossa colega Carla Marília. Muito obrigado. Quando a pensão alimentícia é paga, mas não é descontada diretamente no salário mensal, como declarar? Veja, o importante é o quê? É que haja uma sentença judicial autorizativa para o pagamento daquela pensão, ou uma escritura pública, lavrada em que fica pactuado o pagamento daquela pensão. Isso aí é o que legitima. O que vai dizer a forma de pagamento é o que está na sentença judicial e é o que está na escritura pública. Aquilo que nós falamos para dispêndios com saúde também vale para a pensão alimentícia. Pagamento em dinheiro é sempre algo problemático, no sentido de que, se houver controvérsia, você vai ter dificuldade de comprovar esse pagamento. Então, tem que ser priorizado de forma de transferência, de crédito, pagamento em cheque, ou seja, de alguma forma que fique um documento comprobatório de que efetivamente houve aquele desembolso. Não basta a sentença judicial e a escritura se você não consegue comprovar a efetiva entrega dos recursos ao alimentando. Ok. Temos outra pergunta aqui do colega Edmo. Obrigado, Edmo. No caso da pensão, onde foi declarado como dependente e fora do prazo, gerando a multa de atraso. Nesse caso, ainda pode retificar, tirando os dependentes, pelo fato de não valer a pena colocá-los na declaração? Mais ou menos. Veja,
A liberdade que o contribuinte tem para retificar a sua declaração vai até o momento em que ela é notificado de um procedimento de ofício pela Receita Federal, em que há intimação, ou quando o próprio contribuinte, com o intuito de agilizar a análise da sua declaração, ele entra com a análise, o pedido de análise antecipada da malha. Quer dizer, uma situação, uma intimação fiscal produzida por um auditor fiscal da Receita Federal. Como aquela autointimação feita pelo próprio contribuinte, isso aí afasta a questão da espontaneidade. Ou seja, o lançamento que se dá dessa forma é o lançamento de ofício. Então, até ser notificado da pendência e a solicitação da entrega do documento, o contribuinte pode retificar sua declaração. Depois dessas intimações da Receita Federal ou auto-intimação, no caso do pedido de antecipação de análise de malha, o contribuinte, aí ele fica somente sujeito a apresentar informações complementares ou a documentação que entender para que o auditor fiscal, ao final, faça o lançamento de ofício, se houver, ou simplesmente homologue os valores que foram informados na declaração pelo contribuinte. Só nisso, aproveitando esse tema aí, já que a gente jogou um pouco da questão da retificação, temos lá o prazo previsto de até 5 anos, em regra, para poder fazer a retificação da declaração, e temos até o último dia de entrega da declaração para poder fazer a retificação, modificando o modelo de declaração, simplificada, para questões legais e vice-versa. Só que muitas vezes tem contribuinte que se pergunta até quantas vezes é possível retificar uma declaração de imposto de renda. Há alguma situação onde existe um limite e, posterior a esse limite, ele cai em malha? Não há limite para a retificação da entrega da declaração. Até que o contribuinte seja intimado, ele pode retificar a declaração. Agora, o que sempre se deve esperar de um contribuinte, já que a declaração do imposto de renda é um documento público, portanto, espera que haja boa-fé. Ou seja, você vai retificar buscando sempre a verdade. Ou seja, você não vai ter como estratégia de retificar a declaração para dificultar a ação fiscal. Então, o que se espera sempre do contribuinte é que ele haja com boa-fé, buscando sempre a verdade formal e a verdade material. Dentro desse limite, até que ele seja notificado para o início de um procedimento de uma ação fiscal, tem liberdade para retificar sua declaração. Agora, o que é que acontece? O programa gerador da declaração, quando você retifica 3, 4 vezes, ele pode, em algumas situações, criar dificuldade para que você possa fazer uma nova retificação. Aí o contribuinte é obrigado a pegar o arquivo e ir para um outro computador. Ou seja, há assim, dificuldades operacionais justamente para inibir que o contribuinte faça retificações desarrazoadas. Mas, de uma forma geral, independentemente dessas dificuldades criadas por programas eletrônicos, o contribuinte, dentro da sua boa-fé, ele tem total de retificar sua declaração. Mesmo que, diante de uma limitação operacional, tecnológica, restaria o contribuinte e pegar uma mídia removida, levar na Receita Federal e pedir que a Receita faça a transmissão da retificadora em função de que ele não consegue por causa dessas limitações operacionais. As limitações operacionais existem e até para criar dificuldade para contribuintes que nem sempre agem de boa-fé, mas termina também alcançando aquele que, de boa-fé, precisa fazer mais de uma retificação e pode, eventualmente, ter esse problema de limitação, de restrição tecnológica. Entendido. Posso passar para o grupo de bens e direitos? Deixa eu passar, vou seguir aqui minha coisa, depois a gente vai para bens e direitos. Quando eu escutar essa relação já está acabando. Nós temos aqui, na sequência, informações sobre previdência oficial. E essa informação afeta 704 declarações do exercício de 2019.
ou seja, o contribuinte informa que houve pagamento à Previdência Oficial, quando, na verdade, se trata de pagamento à Previdência Complementar, que está sujeito a um regime diferenciado, que tem um limite de 12% dos rendimentos tributáveis apresentados na declaração. Essa aí é uma fonte. Também declarações para a malha, e é responsável, no caso da Previdência, por 4,5% dos erros que vão parar no trabalho de malha fiscal. Em relação à Previdência, alguma dúvida, algum questionamento? Pessoal, só lembrando que conforme o grupo, né, que o seu Nilson Lima for comentando, a gente vai criando as perguntas, eu vou pegando as perguntas de vocês, que eles mandaram pelo chat, específico daquele grupo de discussão que estamos fazendo, ok? Alguma pergunta, pessoal, com relação a essa parte de Previdência Oficial? Quem quiser pode mandar aqui sua pergunta através do nosso chat. Né? Temos uma outra pergunta, senhor Nilson, não dentro da parte da Previdência, mas ainda na parte de plano de saúde. Boa tarde, Maria Régia que fez a pergunta. Boa tarde, paga o plano de saúde para toda a família, inclusive filhos maiores. Eles podem declarar as despesas no imposto de renda da pessoa física deles? Sim, o pagamento feito pela mãe, pelo pai, em favor dos filhos, mesmo quando não são relacionados como dependência, esse pagamento pode ser dedutível do imposto de renda na declaração do próprio beneficiário, se ele fizer a declaração à parte. Então, o filho cuja mãe fez o pagamento do gasto de saúde, esse filho pode, sim, deduzir o valor pago na declaração dele, independentemente de comprovação sobre o reembolso do valor pago pela mãe. É o mesmo caso que nós, mesmo exemplo que nós demos aqui em relação a planos de saúde empresariais. Você celebra aquele plano através de um CNPJ e que a pessoa física vai informar na declaração. Para que ele possa fazer isso, terá que comprovar que houve o ressarcimento efetivo à pessoa jurídica que fez o pagamento do plano de saúde. Então, nesse caso aí, pode fazer, sim, a dedução, independentemente de comprovar ressarcimento ao responsável pelo pagamento da despesa. Alex Santos tem uma pergunta. Obrigado, Alex. Como proceder quando o contribuinte cai na malha fina devido à fonte pagadora não ter feito a entrega da DIF? Olha, e essa situação, ela se repete muito. Por quê? Em situação de dificuldade econômica, muitas empresas fecham as portas durante o ano calendário. E aí, o que é que acontece? O contribuinte recebeu o rendimento, tem o controle desses rendimentos, mas a empresa não opera mais e o seu colaborador não consegue mais captar esse rendimento. A primeira tentativa a ser feita é do próprio contribuinte, de buscar junto à pagadora esse rendimento. Se não consegue, ele pode se dirigir a uma das unidades da Receita, né, para ter acesso à DIF encaminhada pela empresa, se a empresa encaminhou DIF. Se não DIF, ele vai informar a Receita, que já fez todas as tentativas, não conseguiu, e a Receita, então, pode acionar a empresa faltosa em relação ao descumprimento da obrigação em relação à DIF. Ok. Sr. Nilson, agora ainda pegando essa situação da Previdência, agora não oficial, Previdência privada, muitos contribuintes, eles têm dúvidas na hora de fazer o lançamento e se atrapalham, PGBL, VGBL, qual dessas dois tipos de previdência são dedutíveis na declaração do imposto de renda? Ou seja, a Previdência privada, muitos contribuintes confundem esses dois tipos de previdências na hora de fazer o lançamento dentro de sua declaração do imposto de renda. Bom, nós temos duas situações. Uma no tratamento em relação aos pagamentos. Né? Os pagamentos, as contribuições para o PGBL, elas são dedutíveis do imposto de renda.
Já os pagamentos feitos para a modalidade de VGBL esses pagamentos não são dedutíveis da parte de cálculo do imposto de renda. Em relação ao resgate, qual é o tratamento? No caso do PGBL, você pode, a depender do contrato que você firmou, você pode ter uma tributação progressiva ou ter um ajuste anual. Vai depender do contrato celebrado com a instituição financeira. Mas, via de regra, você vai ter esses valores, esses benefícios, ou resgate antecipado, ou na forma do benefício que foi pactuado contratualmente, você tem o desconto na fonte e você tem a tributação na declaração do ajuste anual. Em relação ao VGBL, que é o Vida, Garantia de Benefício Livre, o VGBL, quando você também tem a opção de fazer a tributação progressiva, declaração de ajuste anual, ou exclusivamente na fonte. A tributação exclusiva na fonte, normalmente, é mais interessante quando o contribuinte só pretende fazer aquele resgate num período mais longo, normalmente superior a 5 anos. Ou, a depender do tipo de contrato celebrado com a instituição financeira, o contribuinte pode mudar o modelo de tributação, quer dizer, antes do resgate daquele benefício. Mas, de uma forma geral, é assim. No caso de pagamento para o PGBL, é dedutível na base de cálculo do imposto de renda. No VGBL, não. O VGBL, você informa na declaração, quando não resgate, ou antecipado, ou na forma do seguro que foi pactuado, você vai informar na declaração de bens e direitos, ou seja, o total. No caso do PGBL, pagamentos efetuados a título de previdência, e que você pode fazer a dedução do imposto de renda quando você está pagando as contribuições. Obrigado. Temos outra pergunta aqui da professora Lana. Como o contribuinte deve proceder quando fez uma doação maior que o valor obrigatório? Bom, em relação a quê? A doação. Como o contribuinte deve proceder quando fez uma doação simples. Obrigatória. Uma doação simples, no caso. Simples, doação simples não é tributável pelo imposto de renda, né? Já é um rendimento tributável pelo ITCMD, que é um imposto de competência do Estado. Então, o contribuinte que faz a doação deve informar na sua declaração que fez a doação. E o contribuinte, o donatário, aquele que recebeu a doação, deve informar como rendimento isento recebido e que vai oferecer a tributação no ITCMD. E isso se dá automaticamente, a partir da informação contida na declaração, porque a Receita Federal, aqui em Sergipe, tem o convênio com a Secretaria de Estado da Fazenda para o repasse dessas informações extraídas da declaração do imposto de renda. Ok. Temos outra pergunta aqui do colega Lucas. No caso dos estrangeiros, exemplo, o italiano, onde ele realiza o imposto na Itália, onde posso informar o número do recibo do imposto de renda pessoa física do italiano. Em primeiro lugar, é um brasileiro que reside na Itália ou é de um italiano? Porque, na verdade, quem está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda no Brasil é o brasileiro aqui residente, né? Ou o estrangeiro que vem aqui e tem uma permanência mínima de 186 dias, ou seja, ele está como residente do ponto de vista da legislação do imposto de renda, ou o brasileiro que esteja no exterior, mas ainda na condição de residente no Brasil. A partir do momento que ele informa a saída definitiva do país, ele deixa de ser contribuinte no Brasil, ou seja, todo e qualquer rendimento que aqui ele oferece, esse rendimento vai estar sujeito à tributação exclusiva na fonte. Então, no caso de um residente na Itália, de um contribuinte italiano, ele não é obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda aqui no Brasil, exceto se aqui ele estiver como residente. Da mesma forma que um brasileiro que, comunicando a sua saída definitiva do país,
ele deixa de ser contribuinte no Brasil para ser contribuinte naquele outro país. E se o contribuinte é brasileiro, e mesmo na Itália, ele continua como residente no Brasil, ele, como contribuinte no Brasil, todo o rendimento que ele receber, seja aqui no Brasil ou em qualquer país, fora o Brasil, ele é obrigado a tributar aqui no Brasil. A depender da reciprocidade nas leis que regem esses países, você pode ter um abatimento, uma dedução daquele pagamento efetuado no país em relação àquilo que é declarado por um contribuinte brasileiro na sua declaração aqui do imposto de renda. Obrigado, senhor ministro. Outra situação também de erro que muitas das vezes o contribuinte se depara, né, na hora do seu preenchimento, é com relação ao valor dos bens. Muitos contribuintes atualizam o valor dos seus bens através do preço de mercado. Muito obrigado, Lana. A Lana está comunicando aí que está se ausentando. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, professora. Então, muitos contribuintes, quando vão fazer a atualização dos seus valores, dos seus bens, né, lançados na declaração, eles atuam com base no valor de mercado. O procedimento é correto, senhor ministro? Não, o valor a ser informado na ficha de rendimentos de bens e direitos, da ficha de bens e direitos, é exatamente o custo de aquisição. O contribuinte não pode informar valor de mercado. Quando o contribuinte ele recebe uma herança, por exemplo, ele pode atualizar aquele valor, mas estará sujeito ao pagamento do ganho de capital em função daquela informação. Então, como regra, o contribuinte deve informar os valores dos bens e direitos na sua declaração pelos custos de aquisição, pelos valores originais. Ok. Senhor ministro, com relação a rendimentos isentos no tocante à moléstia grave, qual o procedimento? Muito obrigado, professor Alex. É uma honra estar contando com a sua brilhante participação. Então, qual o procedimento para que o contribuinte solicite a isenção do pagamento do imposto de renda na fonte, uma vez que o mesmo é portador de moléstia grave? Qual o procedimento, inicialmente? Bom, o contribuinte que é portador de moléstia grave e recebe aposentadoria ou pensão previdenciária, né, você tem que reunir essas condições. Só rendimentos de aposentadoria e pensão previdenciária é que podem ser alcançados isenção por moléstia grave. Então, o contribuinte, se ele ainda estiver na ativa, ele não tem isenção do valor do imposto de renda. A partir do momento que ele se aposenta, ele deve submeter a perícia, no caso de servidor do Estado de Sergipe, a perícia médica do Estado, no caso de servidor da União, ao serviço de saúde da União, e no caso dos trabalhadores em regime CLT, a perícia do INSS é dispensada, mas eles devem procurar um serviço de saúde público, normalmente. Não exige junta médica, não. Você tem a junta médica quando é servidor de regime próprio, mas os trabalhadores do regime geral, que deveria ter a perícia, mas o INSS não tem condição de abranger a todos, em função da demanda, mas o próprio INSS aceita receber o laudo médico pericial por um médico investido numa função pública que esteja a serviço do município, do Estado ou da União. Então, esse médico que tenha vínculo com o setor público, ele vai lavrar um laudo médico pericial. De posse desse laudo médico pericial, o contribuinte encaminha ao órgão previdenciário, paga o seu benefício, e o órgão previdenciário já deixa de fazer o desconto de imediato. Ou seja, são os procedimentos normais para que, ao fazer o pagamento daquele provento, já deixe de cobrar o imposto de renda. Agora, como o contribuinte aposentado, se ele contraiu a doença, esse direito retroage à data da doença, se ele já estava aposentado, então ele pode envolver valores retroativos. Quais valores retroativos? Em relação a anos calendários anteriores, esse tipo de restituição se dá com a retificação
da declaração do imposto de renda entregue no exercício e se dá pelo mecanismo da restituição e é operacionalizado pela Receita Federal. Então, se o contribuinte teve a doença naquele determinado mês em que ele já está recebendo a sua aposentadoria, ele se dirige ao órgão previdenciário para assegurar a sua isenção. Se não, ele, em relação a exercícios anteriores, ele retifica a sua declaração e a Receita vai viabilizar o pagamento da restituição dele. E nesse caso, senhor Nilson, o próprio órgão pagador, né, vamos assim que dizer, do aposentado, faz a comunicação todo esse trâmite para a Receita Federal, para que a Receita... Não é necessário. O órgão simplesmente vai informar a Receita depois que os valores na DIF, né, que houve isenção, porque se trata de aposentado ou pensionista com doença grave, e a Receita também é um indicador importante de malha em declaração. Por quê? Porque muitas vezes o órgão previdenciário dá uma informação de que o rendimento é todo tributável, por exemplo, mas o contribuinte ele adquiriu a doença no mês de outubro do ano calendário. Então, ele vai informar como tributável apenas de janeiro a setembro e vai informar como isento de outubro a dezembro. Então, esse choque de informações faz com que a declaração desse contribuinte termine na malha para que o auditor examine o laudo médico pericial, as condições do rendimento que se recebido de aposentadoria, de pensão previdenciária, para que o auditor, então, homologue ou não aquela isenção. Entendido. Obrigado, senhor Nilson. REF Contabilidade, ele tem uma... Obrigado, REF. Ele faz, boa tarde, com relações ao imóvel. Se no período ele fez benfeitorias no imóvel, ele pode atualizar o valor baseado nas benfeitorias? Sim, nesse caso, o contribuinte, ele efetuou o dispêndio, ele tem como comprovar, tem nota fiscal. No caso de ampliação do imóvel, ele tem o licenciamento feito pelo órgão desenvolvimento urbano do município. Então, ou seja, o contribuinte que fez o dispêndio, ele pode sim acrescentar esse valor ao valor de aquisição desse imóvel na declaração do imposto de renda. O que não pode haver é aquela atualização simplesmente do valor de mercado. Foi também uma admissão recente da Receita Federal, quando você faz gastos com móveis embutidos, né, que você tendo como comprovar aquela despesa, aquilo ali pode atualizar o valor do seu imóvel. Ok. Antônio tem uma pergunta. O contribuinte se aposentou em 2018 e recebeu o valor do FGTS. Porém, esse valor ele não tem nenhum informativo, apenas o registro no banco. Como lançar este valor agora? Pois, com esse valor do FGTS, foi dado de entrada na aquisição de um apartamento. Valores do FGTS, a Caixa Econômica fornece para ele o comprovante dos valores que foram creditados. Ele tem como receber isso, sim, na Caixa Econômica Federal. Inclusive, o próprio extrato do FGTS do empregado, lá já demonstra os saldos, né? Porventura, da conclusão do vínculo empregatício, como posterior a partir do momento do saque. Ô, professor, deixa eu só aqui, porque eu já estou terminando minha relação, e pode ser das perguntas a gente insira. Nós falamos sobre a questão da previdência oficial. Um outro elemento que também causa erros e que leva à declaração à malha é a ausência de DIF, que nós já discutimos. Eu não vou tecer maiores considerações, mas são 676 declarações com problemas relacionados com a ausência de DIF. É por isso que nós dissemos que era um problema muito comum de a empresa não apresentar a DIF, justamente porque teve dificuldade, fechou a empresa, mudou, ou seja, uma série de situações. Então, é um valor relevante do ponto de vista de impacto na malha fiscal. E nós temos omissão de rendimentos da DIMOB, da Declaração de Operações Imobiliárias. E aí, quais são os problemas mais frequentes? Primeiro,
a pessoa tem uma pessoa física, tem um imóvel alugado a outra pessoa física e tem uma imobiliária como intermediária. E aí as pessoas declaram esse rendimento, como a imobiliária informa os valores globais, aí a pessoa tende a informar que aquele rendimento é rendimento de pessoa jurídica. Aí a Receita entende que houve, de fato, um rendimento de pessoa jurídica, mas continua cobrando a contribuição de pessoa física que a imobiliária informou através da DIMOB. Então, a declaração do contribuinte vai parar em malha por conta dessa situação. Outra é o contribuinte que informa que recebeu de pessoa jurídica e informa o CPF da pessoa, também é fonte de problema. Então, em caso de imóveis alugados à pessoa física, o que tem que se informar é justamente a pessoa que recebe informar que recebeu de pessoas físicas, pagar o carnê-leão, se foi acima do limite mensal de isenção da tabela do imposto de renda, pagar o carnê-leão e informar na declaração de ajuste anual. Então, com esses cuidados, nós vamos evitar aí que novas declarações vão para a malha por conta da DIMOB. E, finalmente, nós temos um outro tipo de omissão de rendimentos, que é de ações judiciais. E aqui é uma fonte de problema inesgotável. Por quê? O que é que acontece? Alguns advogados, eles peticionam em juízo para que os valores liberados para os seus clientes em ação judicial transitem todos por sua conta bancária. E aí, a instituição financeira, que é responsável legal por fazer a retenção do imposto de renda incidente sobre esses pagamentos, e faz uma retenção de 3% do valor, e tem a obrigação de, no ano seguinte, apresentar a DIF informando que pagou aquele valor e que reteve na DIF, e que reteve daquele cliente, beneficiário de ação judicial, o equivalente a 3% do imposto de renda. Aí esse contribuinte vai fazer sua declaração de imposto de renda. Ele não tem DIF, porque o pagamento entrou na conta do advogado, ele não tem DIF, e aí ele fica sem saber como declarar. Normalmente, ele termina comparecendo ao plantão de informação da Receita Federal ou procurando um profissional da contabilidade para que ele faça aquela declaração. Muitas vezes, e quando a gente atuava no plantão da Receita, a gente orientava o contribuinte a procurar o escritório de advocacia para que o escritório detalhasse aquela operação, mas muitas vezes não havia mais acessibilidade, porque encerrada aquela prestação de serviço, o contribuinte já não tinha tanto como um meio direto de entrar em contato com o patrono da causa. E aí a gente orientava quais eram as verbas que deviam aparecer na declaração, mas essa declaração sempre vai para a malha para que o auditor possa exigir desse contribuinte que apresente a sentença do processo de conhecimento, depois apresente as peças do processo de execução, os valores que foram requisitados pelo juízo competente para o pagamento e as informações que deveriam estar na DIF, mas não estão, porque quem sacou os valores não foi o contribuinte beneficiário da ação, mas sim o seu advogado. Esse tipo de omissão de rendimentos estão presentes, esses erros estão presentes em 308 declarações. E assim, nós encerramos essa apresentação dos erros mais frequentes. São 15.691 ocorrências relacionadas a esses pontos que nós falamos, na declaração de 2019. Quando a gente tiver aqui uma brechinha, eu já vou passar algumas informações que a gente já apurou em relação à declaração de 2020, porque, em função da pandemia, nós tivemos alteração do prazo para 30 de junho, mas a Receita manteve o cronograma de restituição. Então, por isso, a gente já tem dados sobre declarações entregues até o presente momento na Receita.
Pode ficar à vontade, senhor Nilson. Pode fazer os comentários. Pode fazer os comentários. Fique à vontade sobre essa situação das declarações de 2020. Certo. Bom, em relação à declaração de 2020, vocês, como profissionais da contabilidade, é importante que vocês saibam como é que é o andamento disso aqui. Veja, até às 23 horas e 59 minutos de ontem, a Receita Federal em Sergipe recepcionou 100 mil declarações. A nossa meta para receber até o dia 30 de junho é de 225 mil declarações. Eu fiz uma pequena comparação com o que aconteceu no ano passado, ou seja, nós atingimos essa marca de 100 mil declarações no mês de abril do ano passado até o dia 14 de abril. Significa que nós já recebemos 100 mil agora, e nós ainda temos o mês de maio, estamos hoje no dia 12, então teremos o resto de maio e todo o mês de abril, então nós dispomos de um intervalo de tempo que, se a gente comparar com 2019, é mais favorável. Mas a gente não sabe como é que o contribuinte vai se comportar, porque dessas 100 mil declarações, 58.390 dessas declarações estão em fila de restituição. Então, aqueles contribuintes que têm valores a restituir, como houve uma antecipação do cronograma de liberação das restituições, esse contribuinte, ele declarou pesado nos primeiros dias, de forma que 58.390 já estão aguardando a formação dos lotes. Muitos vão receber agora, até no final do mês de maio, outros em junho, julho, ou seja, pelos 6 meses seguintes, esses contribuintes vão receber suas declarações. 25.935 declarações estão finalizadas, são contribuintes que não têm restituição, têm valores, não tem valor a pagar ou a restituir, ou se tem a pagar, não tá, então tem 25.935 declarações finalizadas. Nós temos outras situações, 5.700 declarações, daquele contribuinte que, por exemplo, tem restituição, mas como tem débito, a declaração dele fica retida em malha débito, porque ele só vai receber a declaração quando quitar o débito, ou autorizar a Receita a fazer a compensação daquela restituição com um débito que esteja em aberto. E querendo frisar aqui, mesmo que esse débito esteja parcelado, a Receita considera débito em aberto e só libera a restituição, ou com a quitação desse débito, ou com a compensação. Senhor Nilson, ainda pegando essa questão de restituição, tem uma pergunta aqui de Capitão Legalização. Muito obrigado. Gostaria de saber se o primeiro lote é exclusivamente para prioridade ou não. Ou seja, com essa mudança na instrução normativa, mudando o prazo para 30 para entrega, mas antecipando os lotes de restituição, ou seja, já teremos agora um no final de maio. Os requisitos ainda de prioridade de restituição ainda prevalece aquele antes da instrução normativa, ou seja, quem entregar primeiro recebe primeiro, os idosos, quem tem moléstia, porventura, alguma doença, algo dessa forma, ainda continua? Sim, ainda continua. Agora, sim, para definir que só exatamente os portadores de moléstia grave é que receberão no primeiro lote, a gente não tem elementos para dizer, porque vai depender de quanto a Secretaria do Tesouro Nacional vai liberar para a formação desse lote, e pode englobar também pessoas que apresentam os primeiros declarantes, né? Então, nossa torcida é que, além dos portadores de moléstia grave, que também nós tenhamos aqueles declarantes que entregaram suas declarações para que realmente recebam o mais rapidamente possível sua restituição, principalmente nesse momento de dificuldade, em função da pandemia que todos estamos enfrentando. Temos outra pergunta aqui da Ecotal Assessoria Contábil. Normalmente, meu cliente cai em malha por divergência declarada por ele e pela imobiliária, que sempre informa o valor do pagamento do aluguel, mas não desconta a taxa da administração. Tem como informar a taxa da administração? Sim, esse pagamento, isso aí vai ser informado como pagamento efetuado. A imobiliária vai aparecer na declaração do contribuinte como pagamento efetuado a título
né, de comissão por a administração do contrato de locação. É aí que aparece a imobiliária. Do ponto de vista do rendimento recebido, ele vai dizer que recebeu de pessoa física, vai na ficha de rendimentos obtidos de pessoa física. Ok. Temos uma pergunta também da colega Valdejane. Obrigado, Valdejane. Recebimento de FGTS no valor de 30 mil reais deve ser declarado. E outra não faz. Valores em poupança deve ser declarado. Sim, FGTS é rendimento isento, deve aparecer na declaração. Se tiver só esse rendimento, no ano não é obrigado, porque se você tem rendimento isento, você só passa a ser obrigado a entregar a declaração se for superior a 40 mil reais, né? Isentos ou não, que é o limite de 40 mil reais. Então, o contribuinte, ele vai informar como rendimento isento. Temos uma pergunta aqui da colega Carla. Obrigado, Carla. Como declarar um imóvel adquirido, financiado, em pelo menos 30 anos, sem valor de entrada? Normalmente, esse tipo de aquisição, o contribuinte informa os valores pagos em cada ano calendário. Se você adquiriu esse imóvel em junho de 2019, você vai totalizar as prestações pagas durante o ano. E aí você vai informar situação do bem em 31 de dezembro de 2018, zerado, porque não tinha. Em 2019, você pagou o equivalente a 6 meses, digamos. Aí você vai informar os valores pagos durante 6 meses. O que você pagou da entrada do imóvel, as despesas cartorárias, tudo isso vai compor esse saldo em 31 de dezembro. Então, a cada ano calendário, você vai incorporar o valor já existente em relação àquele imóvel, aqueles valores pagos, e terá sempre esse valor atualizado até a finalização do financiamento. Temos uma pergunta aqui, ainda é com tal assessoria, ele pergunta se aquelas taxas de administração que a imobiliária cobra, né? Ele pergunta aqui onde há essas informações dentro da DIMOB. Para o contribuinte, quando ele pega aquele informe que é fornecido pela administradora do imóvel, no próprio demonstrativo ele já vem lá separando por colunas. Exatamente. Inclusive, o rendimento que ele deve informar é o valor que ele recebeu do inquilino menos a taxa recebida, paga à imobiliária. É a taxa de administração do imóvel, né? Exatamente, Deixa eu ver outra pergunta aqui. Não, taxa de administração do condomínio, não. Taxa de administração da imobiliária. Da imobiliária, certo. Gostaria de saber, capitão legalização, ele pergunta, gostaria de saber como são declarados bitcoins e as ações nas bolsas de valores. Bom, veja, é normal, você fez, um direito, né? O Bitcoin, quer dizer, se ele tem segurança jurídica, não sou eu que vou entrar nessa seara para estabelecer julgamento, mas você pagou por isso, então você tem um direito de conversão daquele valor, então você vai informar, Bitcoin, investimento feito através de tal, e está lá na declaração de bens e direitos, ou ele é um direito ou ele é um bem, mas está lá na ficha de rendimentos, de bens e direitos, né? Ou, da mesma forma, você tem ações em bolsa de valores, você fez a aquisição, essa aquisição você registra na declaração de bens. Os rendimentos, que são apurados no mercado de renda variável, aí vai depender da modalidade de aplicação que você está fazendo, se é day trade, né? Ou seja, se é aquela compra que você faz diariamente e revende, né? Você tem atenção de até 20 mil reais por mês, né, em termos de alienação, e tem a própria retenção automática feita pela instituição que faz a administração daquelas aplicações, mas aí tem uma série de considerações, se a gente for falar, teria que ter um ponto específico para não abordar o mercado variável, que é tão amplo, tão complexo assim, de uma forma que venha a ser minimamente superficial. Ok. Gislaine Fernandes, obrigado, Gislaine. Então, a pergunta.
Por favor, a dedução de contribuições à previdência privada está condicionada a que o contribuinte tem que ter contribuições. Ela colocou a previdência geral, mas eu acho que deve ser referente à previdência oficial. Ou seja, tem que estar condicionado uma situação a outra. Previdência. A dedução de contribuições à previdência privada está condicionada a que o contribuinte tenha que ter contribuições à previdência oficial. Porque, veja, eu não sei assim qual a situação em que o contribuinte vai pagar uma contribuição complementar. Porque, veja, a previdência complementar é um complemento em relação à previdência geral, né? O trabalhador, você tem aquela previdência que é aberta, PGBL, VGBL e tal, mas a previdência complementar, ela existe em relação a uma previdência oficial existente, né? Para existir uma previdência complementar, você tem que ter uma previdência em regime geral, né? Então, do ponto de vista da legislação do imposto de renda, não existe essa vinculação. Você fez o pagamento, você pode fazer redução limitada a 12%. Não existe essa obrigatoriedade. Mas essas previdências, elas existem de forma... tem a previdência complementar quando você tem a previdência oficial. E o contribuinte, normalmente, ele está numa situação que ele está obrigado a recolher a previdência oficial. Ok. Antônio Silva, obrigado. Ele tem uma pergunta. Pode ser lançado o valor de uma partilha de herança apenas... Desculpe. Um minuto, por favor. Pode ser lançado o valor de uma partilha de herança apenas por um herdeiro ou todos têm que lançar nas suas declarações? A declaração é individual, cada um vai informar a sua situação em particular. O contribuinte recebeu a sua herança, ele vai fazer um histórico, né, sobre aqueles valores e informar a parte que lhe cabe. Ele não é obrigado a informar a situação dos outros. Pergunta aqui do outro colega. Mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade e podem mandar pelo nosso chat. Eu estou observando aqui pelo nosso chat todos os questionamentos, todos os quesitos já foram respondidos pelo senhor. Deixa eu ver se chega mais algum aqui. Ela pergunta se essa live está sendo gravada. Sim, cara, ela está gravada e depois vai ser disponibilizada para todos vocês. Alex parabeniza, né, pela live bastante esclarecedora. Não temos mais perguntas aqui no nosso chat. Pessoal, já estamos chegando próximo ao final da nossa live. Gil, gostaria de falar alguma coisa? Não, Sérgio, só agradecer a participação de todos, né? Tivemos muita gente aí do estado, só quanto essa questão de live agora está nos aproximando. É um caminho sem volta, como eu costumo falar, né? Agradecer ao nosso auditor Anderson Lima pela brilhante explanação do assunto. E aí, se não tem mais nenhuma pergunta, podemos encerrar. Ô, Nilson, em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sergipe, gostaria de agradecer de coração, mais uma vez, o senhor ter estado na nossa live. Foi muito esclarecedora, todos nós tiramos nossas dúvidas com o senhor, e mais uma vez, gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer a todos pela presença nessa live de hoje, que foi oferecida pelo nosso Conselho Regional de Contabilidade. Obrigado, Gil, também. Obrigado, Cleio, pela presença. Obrigado a todos. Seu Nilson.
Ok, muito obrigado a vocês também pelo convite. Estou sempre à disposição. Para a Receita Federal é sempre uma honra estar em contato com profissionais da contabilidade para que a gente possa trocar ideias sobre a condução das nossas atividades no dia a dia. Obrigado a todos. Desejo a todos um ótimo início de noite, um bom descanso, de muita paz e sucesso para todos. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Gil. Por nada. Bom descanso, uma boa noite.